Boa noite, Elias Neto. Olá, boa noite. Tudo bem com você que está em casa nos acompanhando? Eu me sinto como se estivesse, eu digo sempre isso aqui, né? Na sala da sua casa, batendo um papo muito interessante. Boa noite para você que nos acompanha em todo o estado de Mato Grosso, por meio das nossas emissoras. Muitíssimo obrigado pela sua presença. Para você que nos acompanha pelo YouTube e também pelo Facebook da TV Cidade Verde. Hoje nós vamos ter um papo muito interessante, como sempre, né? Mas esse de hoje você vai gostar muito. Vamos falar sobre teatro, sobre arte e já vamos colocar aí a imagem dos nossos entrevistados. Os entrevistados de hoje são artistas cênicos, performers e pesquisadores de linguagens sensoriais e visuais no teatro. Olha que coisa interessante, hein? À frente do coletivo Spectrolab Cena, eles unem forças na investigação de uma estética que transita entre máscaras, bonecos, sombras e manipulação de objetos, criando um palco vivo, poético e experimental. No espetáculo Jantar, que retornou ao palco neste dia 24 com 2 apresentações na Sala Anderson Flores, no Cine Teatro Cuiabá. A lenda amazônica do Capilobo transformada em uma experiência sensorial, misturando reciclagem, tecnologia e ancestralidade. E por isso a gente diz boa noite, Douglas Peron e Milena Machado. Boa noite. Boa noite, Elias. Que alegria ser apresentado aqui por você. Que maravilha. Eu que agradeço. A alegria é toda minha, né? Uma apresentação dessa. E este é o Douglas Peron, né? Eu falei Douglas primeiro, mas não necessariamente nessa ordem, né? A gente, 20 anos de trabalho junto, a gente já resolveu. Já está tudo resolvido, né? Não tem problema nenhum, claro, evidentemente. E aí, como é que é essa experiência que vocês estão trazendo aí para os palcos? Na realidade, vocês já experimentaram, já se apresentaram, mas tem uma história aí muito interessante também, que de Cuiabá vocês foram para o Rio de Janeiro, depois foram para a França e depois fizeram uma turnê aí. Conta pra gente, inicialmente, como é que foi isso? Vai. Você voltou bem do começo, né? É bom e aí, pra gente dá vontade de voltar até um pouco mais atrás, porque a gente começou essa montagem de espetáculo em 2021, então já tem, assim, bastante tempo, né? Eu não acho que tem Não tanto acha, tempo, não? Tá recente ainda, né? Não, porque é o seguinte, a referência de tempo depende da idade. Quando a pessoa é muito jovem, 2 anos, você fala, nossa, faz tempo. Então é isso, eu sou no meu caso, não. jovem. Nossa, muito jovem. No meu caso, não. Para ser muito tempo, já tem que passar de 10 anos, coisas assim. E pra gente, eu tenho a sensação que parece que faz mais tempo ainda, até porque era um tempo de pandemia, então... 2021 foi... então foi assim, tem bastante tempo, assim, psicológico já pra gente. Sim. E a gente começou ali em 2021, então, com essa ideia de trazer um mito, né, da nossa região aqui, amazônica, e trabalhar com materiais reciclados, sendo eletrônicos. Então, a gente queria explorar a potencialidade desses materiais, né? Sim. E aí a gente começou ali essa pesquisa, né? Começamos a falar do Capilobo, começamos a aprofundar mais nessa pesquisa e também nesses materiais. E aí a gente tem um pulo, assim, até 2023, né? Onde a gente foi fazer esse intercâmbio com a nossa equipe lá da França, né? Então, eles vieram para cá, a nossa equipe Spectrolab da França, a gente tem também uma equipe lá. Eles vieram para cá. Aí a gente passou por Belo Horizonte, passamos aqui por Cuiabá também e passamos lá pelo Rio de Janeiro, aprofundando mais a pesquisa, tanto cenográfica, a pesquisa de iluminação, dramatúrgica, né? E também toda essa, enfim, todo esse contexto, assim, desse espetáculo, né? Que a gente ainda estava se aprofundando, porque não é um mito tão conhecido assim, né? Vocês estavam em construção. Isso, exatamente. E como é que foi essa experiência? Rio, tal? O que vocês lembram? Já que faz tanto tempo assim. O que está na memória? Pouca coisa, tá? Foi muito intenso. Foi bem intenso. Foi muito intenso. Como a Milena falou, a nossa antena francesa, ela é ordenada pela Raquel Mutzenberg. Sim.
que é uma artista que começou junto com a gente do Spectrolab em 2016 e iniciou nossa jornada ali junto, né? Criou o coletivo junto e que depois de um tempo foi para a França para estudar formas animadas, que é a linguagem que a gente é mais especializado lá na França, que é um país que incentiva muito esse tipo de formas animadas. Então, por isso também que a gente quis trocar com eles e uma equipe de lá para a gente poder trazer melhor essa linguagem, né, específica das formas animadas, né? E aí, o período, assim, a gente escolheu primeiro ir para BH porque a gente tem um coletivo, um grupo lá que ele é renomado no Brasil todo, que chama Pigmalião, Escultura que Mexe, que é um grupo dedicado também a formas animadas e que tem um ateliê incrível. Então, o processo construtivo deles, as técnicas que eles conhecem de construção de bonecos e máscaras, foi algo que nos levou a ir até eles para poder inicialmente construir as máscaras do nosso espetáculo. Sim. Então, o período que a gente passou em BH foi assim, ateliê, junto com pessoas incríveis que têm um conhecimento técnico muito grande. Já no Rio de Janeiro, a gente quis aproximar mais o contato com a Aliança Francesa, que era a agência financiadora, o órgão que estava ali trabalhando junto desse intercâmbio do Brasil, entre o Brasil e a França. A Aliança Francesa, que é esse agente, né, que tem uma função de espalhar a cultura francesa em diferentes lugares do mundo, e aí eles viram no nosso projeto uma conexão que poderia ser interessante. Então foi por esse caminho que a gente foi para lá. Agora, o período que a gente foi na França foi, assim, espetacular, porque a gente pôde ficar 30 dias em residência, trabalhando todos os dias dentro de um teatro, que é o segundo maior teatro da França, é o teatro da cidade de Grenoble, que é o MC2, e é que tem maiores estruturas, maior quantidade de equipamento, equipe. Então, pra gente foi assim, a gente que estava acostumado com a realidade que a gente vive aqui, que assim, nossa, não tem como reclamar, mas é dizer que é muito diferente. Então, a gente teve um contato com uma forma de fazer arte, de fazer teatro muito diferente, em que a gente tinha acesso a vários tipos de infraestrutura, e pra gente aquilo foi revolucionário, sabe? Sem dúvida. Não no sentido de dizer lá é melhor, aqui é pior, Eu ainda acredito que aqui a gente ainda tem propostas muito valiosas, mas o fato da gente ter tido essa oportunidade de ter o tempo, né, de 30 dias, estar trabalhando todos os dias com uma equipe de direção, de criação de iluminação, de trabalho corporal, fez com que a gente tivesse muita segurança na hora de apresentar e estrear esse espetáculo. Então, todas as cenas, os detalhes, eles foram pensados durante ali dia após dia de trabalho, e que foi muito recompensador, né? Sim. A pesquisa que a gente iniciou aqui no Brasil, a gente teve a oportunidade de mostrar para o público francês, que recebeu de uma forma muito boa. Eles têm... a cidade em si era uma cidade que eles lidam muito com essa questão da sustentabilidade. Não só, né, por coletivos independentes de reciclagem, mas a cidade em si, ela funciona pensando muito nisso. A França toda, né? E aí eles tiveram um olhar bem atento com relação a isso dentro do espetáculo, e para eles também foi um feedback muito interessante. Interessante, né? Vocês trabalham com sustentabilidade, né? Aí vocês trazem uma máscara, e eu estou percebendo ali que ela é feita... Pega essa máscara para nós aqui. Que material que é esse? Essa máscara, na verdade, ela é usada em formato cabeça, né? Sim. É assim como se eu vestisse e virasse essa pessoa, esse personagem. Ela, por dentro, ela tem um trabalho de papietagem, né? Que ela é papietagem. Que é basicamente papel e cola. Sim. Formatos dentro de um formato que se assemelha, que é exatamente igual ao meu rosto, né? Por isso que ela foi feita para mim. É o molde do seu rosto. O molde do nosso rosto. Sim. E aí, dentro dela, ela tem alguma coisa de espuma, alguma coisa de tecido, e por fora ela tem esse material que são placas de eletrônicos, né? Aquelas placas que são utilizadas em circuitos tecnológicos. Que é um reaproveitamento, né? Não chega a ser uma reciclagem, porque ela permanece como ela veio, né? É um material que iria para o lixo, não vai mais para o lixo e vira arte. Isso. Legal. A gente passou anos e anos juntando vários
materiais de eletrônicos que estragavam Sim. e tal. E aí chegou um momento que a gente tinha muito. Entendo. E aí a gente queria fazer, a gente foi abrindo tudo e vivendo, nossa, isso aqui é tão bonito, né, que tem aqui dentro. Quando a gente viu, a gente tinha vários grupinhos, assim, de ou teclado, Sim. ou, enfim, das placas, né? E essa aqui a gente costurou uma a uma, hein? É? Costurada uma a uma. E quem que é o artesão? São vocês mesmos? Parabéns, que legal, hein? Mas você falou que vocês passaram anos e anos juntando materiais recicláveis, né? Qual foi o primeiro propósito? Era pensando nessa peça ou não? Vocês falaram, vamos tirar um pouquinho o lixo do mundo? O que foi? Não, então, começou assim... Quando a gente começou a fazer teatro de bonecos, que foi lá por 2012, mais ou menos, a gente percebia que, volta e meia, a gente precisava de algum material, por exemplo, que é muito comum da gente precisar, bolinha de desodorante Rolon. Sim. Porque daí você divide ela ao meio, faz uma pupilazinha ali, vira um olho. Sim. Então, a gente foi começando a guardar diversos materiais que a gente olhava para aquilo e falava, nossa, isso aqui, em algum momento, vai servir para alguma coisa. Pode ser um olho, pode ser um braço, pode ser uma articulação que a gente vai precisar. Cabelo. Então, a gente começou a ter esse olhar sobre tudo que entrava na nossa casa, na verdade. Entendi. Né? Então, aí, enfim, eu comecei a guardar uns materiais, aí... a gente falou com o Douglas, ele falou, eu também tenho um monte. Falei, então, vamos futricar eles? Aí a gente começou a abrir tudo, então foi nesse caminho, assim. Que legal, hein? É uma coisa bastante ecológica, né? Sustentabilidade de verdade, né? É verdade. A gente não tinha acesso a outros tipos de materiais, né? Outros de recurso. Por exemplo, a gente... Esse início de pesquisa, a gente criou um primeiro trabalho que se chamava Resíduo, que foi dentro de um projeto do SESC, Leituras de Movimento. Sim. E o resíduo, eles eram 2 seres que eles eram feitos também com materiais reciclados e que a gente utilizou uma técnica que ela é regularmente utilizada com termoplástico, que é uma placa de plástico que ela molda a partir do calor. Só que a gente não tinha acesso a esse termoplástico, porque na época era muito caro, assim, até hoje é um recurso que é um pouco caro. Então a gente tentou utilizar um material reciclado que a gente fez de canudos. Então a gente transformou os canudos em algo uma placa, né? que fosse como uma placa, para a gente usar a técnica parecida que a gente usaria no termoplástico. Então foi realmente a falta de recursos para a gente poder fazer do jeito que a gente tentou adaptar e utilizando esses materiais acessíveis. É interessante essa questão, né? O trabalho do artista. Quando você olha para o artista no palco, a gente não tem a noção da realidade que é vivida atrás dos palcos, né? Muitos artistas trabalham dessa forma, né? Sim. O Amaury Tangará apresentou uma peça uma vez em Chapada, ao ar livre. Esqueço o nome dela. Foi o Romeu Lucialdo, Romeu Benedito, que foi o ator, né? E ele me contou que a arquibancada, todo aquele aparato ali, né? Foi tudo feito por ele. Ele que arranjou madeira reciclada, essa coisa toda, fez a arquibancada. O ator saía de uma água lá, ele mesmo que fez a piscina. Ele virava jacaré. Exatamente. Que legal! Essa peça foi apresentada em Portugal, foi apresentada na Alemanha, um monte de lugares. Foi uma peça. E eu me esqueci o nome da peça agora. Eu também não lembro, mas é um ícone para a cultura do teatro mato-grossense. Exatamente. É muito importante. É o texto do Guilherme Dick. Sim. Exatamente. Muito bacana. E aí tem uma proposta essa peça aí que vocês fazem, né? É uma junção de Tamanduá-Bandeira com pessoas, como é que é? Como é que é isso aí? Deixa eu falar só primeiro, assim, eu costumo muito dizer isso, que estar no palco é só a ponta do iceberg do que é fazer teatro, sabe? Porque é tanta coisa, né, que a gente precisa lidar, assim, para poder chegar àquele momento de estar ali no palco, apresentar. Mas são 50 minutos. Sim. Só que tudo isso começa muito antes, né? Exatamente. Mas, enfim, sobre jantar, né, a gente traz essa lenda ou mito, né, que é do Capelobo. Capelobo é essa hibridização aí, essa transformação, né, do ser humano para o Tamanduá-Bandeira. Só que é um ser realmente híbrido, né? Sim. Tem a cabeça de tamanduá e o corpo de humano, né?
E por que vocês escolheram o tamanduá? Não, na verdade é Tamanduá bandeira, né? Então, a lenda é o do Capelobo. Tem algumas narrativas, porque daí a gente teve o auxílio do Caio Ribeiro, que é um sociólogo, cientista social, pesquisador, que trouxe pra gente as referências da narrativa dentro da ideia do Capelobo. E algumas fontes trazem o Capelobo como um tamanduá bandeira, outras falam como uma anta. Então a gente escolheu o tamanduá porque a gente entendia que era algo que caracterizava bastante a nossa região. Sim. Porque o tamanduá, ele tá aí. Tá é um aí. bicho lindo, é um bicho super interessante, Sim. esquisito, diferente, que não tem em outro lugar do mundo. Então a gente já quis trazer também esse olhar estético da cultura do tamanduá. Sim. E a gente sempre vai falando a diferença entre lenda e mito, né? A lenda do Capelobo, ela foi contada através do homem branco, justamente no intuito de amedrontar quem chegasse na floresta. Sim. Então a lenda do Capelobo, ela é uma lenda de um ser do mal, que ele ataca as vítimas e chupa o cérebro das pessoas, sabe? Então ele tem esse olhar mais como um ser maligno, que é Sim. algo que vem ali para poder, no sentido de atacar e fazer vítimas mesmo. Já o mito, que ele é contado pelas populações tradicionais indígenas, ele traz o Capelobo não como uma figura do mal, mas ele traz como uma figura que vai servir para proteger aquela floresta, no intuito de estar ali junto com os seus comuns, protegendo não só a floresta, mas também a comunidade que vive ali. Então, quem nasce em determinadas aldeias indígenas, eles querem se tornar Capelobo, né? Eles É uma honra. é como se é um movimento que aquilo acontece na vida. Ele nasceu, ele foi destinado a se tornar Capelobo, para justamente proteger toda a sua cultura. Sim, é por isso que vocês têm uma língua aí nessa máscara. Como é que é essa língua? Mostra essa língua para nós. E aí ela vai lá no fundo do cérebro das pessoas, né? Na imaginação, da imaginação, né? Da imaginação, né? E aí isso faz também uma comunicação com os nossos tempos, em que as pessoas estão... O cérebro da pessoa, na verdade, está lá no equipamento, está lá no celular, mas não aqui, o dela não está funcionando muito? Super. Tem esse sentido? Tem isso. Na verdade, assim, quando a gente fala sobre esse material, aí é que tá. A gente não está falando só sobre a reciclagem desse material. Sim. Acho que é uma coisa que está ali. Mas aqui a gente o espetáculo ele traz outras camadas também, né? Uma dessas camadas é essa relação do ser humano com a tecnologia, que pode ser vista desde uma forma cotidiana, como o nosso uso dos aparelhos digitais, Sim. o uso dos equipamentos eletrônicos e a nossa dependência, né, dos usos desses aparelhos, como você comentou, que eu acho que é uma leitura incrível, mas também por exemplo, onde o espetáculo chega, que a gente vai à origem desses equipamentos, desse material, né? Então aqui nessa placa a gente vê plástico, mas a gente vê vários tipos de minerais. Então Sim. a gente tem ouro, a gente tem cobre, a gente tem prata e enfim, outros tipos de minério que vêm da natureza. Sim. Então a gente quis começar com a mineração para poder fazer assim, da onde que vem isso daqui, para onde que a gente está indo, em contraponto, né? Então tem também esse olhar dentro do espetáculo, na parte a origem do material e o que ele traz no nosso cotidiano e para onde que a gente vai daqui para frente, não só com as formas de reciclagem, para onde que tem que ir esse material, o que a gente vai fazer com ele quando ele estraga. Sim. E também com a nossa relação com a tecnologia, com as máquinas. Exatamente. Né? O texto é de vocês. Então, boa pergunta, porque a gente não tem texto verbal. Ah, sim. Não tem nenhum texto verbal. Vocês não falam, vocês... É o tipo uma mímica, como é que é? Texto corporal, completamente. Por isso é que físico. Formas animadas. Sim. É físico, é completamente físico, assim, o trabalho. Então, em um dado momento, como o Douglas estava falando, existe essa possibilidade, né? Porque como não tem texto, não é assim... Essa é a leitura. Essa é a leitura. Então, é bem amplo, cada um com as suas experiências vai ter uma leitura diferente. E uma das leituras que a gente tem ali também é como que isso realmente afeta fisicamente, né? Essa questão do ouro, da mineração, porque é algo extremamente agressivo, assim, para o ser humano, né? Principalmente para quem está lá no dia a dia, né? Daquela lida do minério, da mineração.
E uma leitura também possível é que acontece essa mutação genética através dessa contaminação, assim, né? Com a mineração do ouro, enfim, desses materiais todos. Sim, é que vocês vão chamar a atenção. Em que momento? Mas existem alguns momentos que vocês, para entrar no palco, de certa forma, na mente de vocês, cria-se algum texto, vocês pensam nessa mensagem Sim. que vocês vão criar? Sim. Então, nós temos um texto escrito. Faz isso, lá na América acontece isso. Existe um roteiro. Exatamente. Um roteiro de cada movimento que a gente faz, cada dedo que a gente levanta, tá roteirizado, entendeu? Sim. E aí, enfim, cada um vai interpretar de uma maneira, né? É uma linguagem bastante ampla, então, e profunda. Isso, é uma das coisas que a gente mais gosta. Não deixar óbvio, assim, entregar, falar assim, é isso, é aquilo. A gente gosta de... Por favor, pense. Vamos pensar junto. Vamos pensar juntos. E às vezes as pessoas também trazem umas interpretações que a gente também não tinha percebido antes, sabe? Então é por isso, essa é uma das razões que vocês realizaram lá no Anderson Flores, que é um espaço para 80 pessoas, e isso facilita então a comunicabilidade entre vocês e a plateia. Também, olha só. Com certeza. Lá, na verdade, assim, ele cabe 80, mas a gente ainda reduz mais ainda. A gente reduz para 45, 50 pessoas, que é esse espetáculo. Porque a gente utiliza alguns elementos, como argila e tal, e que eles vão trazer algumas experiências sensoriais que precisa de uma certa proximidade. Sim. Então, é interessante a pessoa sentir o cheiro da argila, é interessante a pessoa ouvir alguns barulhos que o nosso corpo, a nossa movimentação e os objetos fazem em cena, sabe? Então, essa proximidade, ela traz uma camada a mais para o espetáculo, que aí, como você falou, já não tem fala, já não tem texto, a gente já não está entregando tudo mastigado. Então, a gente precisa também entregar mais elementos visuais, sensoriais. A trilha do espetáculo, que foi feita pelo Lucas Oliveira e a Lucille Gallardi, que é uma francesa também, e foi feita em conjunto. Então, a trilha, ela também vai dizer muita coisa, né? A gente faz o espetáculo baseada na trilha. É uma trilha constante. Tem momentos de silêncio, mas a trilha, ela é constante. Ela vai dizer, ela vai determinar quando começa uma cena, quando termina outra, a intensidade. Ela vai trazer os movimentos do espetáculo também. E os movimentos de vocês, há momentos em que vocês dançam, por exemplo? Também. Também. Sim. Existe uma movimentação, assim, por exemplo, nessa questão da mineração, que a gente traz, assim, esse momento, né, da mineração ali, só que a gente faz isso utilizando argila. Então, é realmente como se a gente estivesse cavando ali para procurar esses materiais e tal. E somos nós enquanto seres humanos, vamos dizer. Esse aqui é bem o começo do espetáculo. Então, são movimentos cotidianos, né, do dia a dia de quem está lá nesse ambiente. E depois, em um dado momento, tem dança, é uma família de Capelobo. Sim, né? São quantas pessoas? Somos só nós dois em palco. Em palco, tá. Aí temos também uma iluminadora e uma pessoa que movimenta o som, né? E também a nossa projeção. A gente tem algumas imagens que são projetadas. É muito curioso você falar de dança, porque, por exemplo, a linguagem, assim, né, teatro, aí dentro do teatro a gente tem várias formas de fazer. Da linguagem de teatro, de formas animadas, tem uma divisão também. Por exemplo, tem os artistas que são os que confeccionam, os que são os fazedores, né? Tem os manipuladores, aqueles que vão vestir a máscara, vão colocar a boneca e vão manipular aquele objeto. Essa caneca, ela poderia se tornar parte de um teatro de formas animadas. Dar vida, exatamente isso.
E aí, várias artistas que são da manipulação do teatro de formas animadas vêm da dança. E alguns deles, inclusive o Duda Paiva, que é um brasileiro e que faz esse sucesso internacional. Hoje em dia ele tem uma companhia na Holanda. Ele era da dança. Sim. Então, e tem várias pessoas, a gente já participou de alguma coisa de edital, notícia, que noticiavam a gente como dançarinos. Dançarinos. Mas, apesar de ser uma proximidade, porque a gente se comunica através do corpo, né? Então, é o teatro de movimento. É cada movimento que vai indicar um certo significado. Quando a gente faz assim para alguém, né? A gente entende que é um oi, é um tchau, é um cumprimento. E eu acho que a dança tem essa interpretação de movimento corporal e é algo que a gente utiliza também como técnica para poder fazer a manipulação dos objetos. E eu posso entender também como um teatro de corpos? Teatro Interessante. físico, né? Físico. Teatro físico. Aquele ator que faleceu no Velho Chico, o Domingos da novela. Sim. Da novela. Ele Do fazia Rio, né? Não. Foi no Rio, não foi? É no Rio, já estou pensando no Rio de Janeiro. O lugar. Exatamente, que ele estava com a Diário. Camila Pitanga, naquela novela Velho Chico. Né? Ele fazia esse trabalho, né? Foi um dos no Brasil que... Não lembro, não se lembra, tenho né? esse conhecimento. Exatamente. Fazia? Verdade, fazia também. Sim. Mas tem muitos, no teatro de formas animadas tem diversos, assim, porque a gente aposta muito nessa questão do corpo, até porque utilizar a máscara, né? Ou um boneco, exige muito fisicamente, exige muito corporalmente, assim. Sim. Então a gente procura muito bases da dança, né? Mas não necessariamente todos os movimentos vão ser assim, dançados. Sim, né? sim. E como é que é a preparação de vocês para subir ao palco? Está sempre academia e coisa e tal? Também fazendo essa preparação física, preparando o músculo e a mente e tudo. Como é que é a rotina de vocês quando vocês têm um espetáculo para ser apresentado? O anterior, o antes? Nossa, a gente aposta muito na academia, realmente, assim, é necessário. A gente sente muita diferença Força, né? da época, de momentos que a gente não consegue estar todos os dias na academia. Sim. E, assim, a gente, quando vai fazer o espetáculo, a gente sente, assim, um cansaço muito maior. Mas, assim, precisa de muito alongamento, né? Aqui, para essa máscara, especialmente, nosso pescoço cansa muito. Então, a gente está sempre alongando antes e depois do espetáculo. Sim. A gente sente essa necessidade, assim, sabe? Qual o peso de uma máscara como essa? Cara, a gente... E ela deve todo ter- mundo pergunta. Perto de 1 quilo. Perto de 1 quilo. Tem uma balança? Eu acho não que tem um pouco mais. Né? Eu acho. Será? Eu acho que tem um pouco... Então vamos fazer o seguinte, ali. todo mundo pergunta, né? Vocês vão sair daqui, depois de sair, vai lá numa balança, pesa... Passa na farmácia. Passa na farmácia, né? E eu vou falar que o peso é relativo, porque se a gente só colocar ela aqui e tirar, vai ser ótimo. Agora ficar 20 minutos... Vai acumulando, né? Vai verdade. acumulando, o peso vai dobrando, Aí vai vira dobrando. uma tonelada. Se ela exatamente. Se ela tem menos de quilo, em torno de 1 quilo... Termina o espetáculo com 15. Porque a impressão que eu dou, que eu vejo, é que como ela tem esse bico do tamanduá, né, essa tromba do tamanduá, ela vai querer, a gravidade vai funcionar e apertar aqui, né? Aqui. A gente sai tudo aqui marcado. Quem A que gente usa? sai assim Vocês dois marcado. usam essas máscaras? Sim, cada um tem uma. Eu tenho uma com interior com o formato do meu rosto também. Sim. E eu sinto muito. E teve dia que eu já tive até calo Sim. no nariz, assim, ficou com um calozinho. Vem cá, então primeiro eu fiquei curioso agora, como é que vocês fabricam? Primeiro vocês fazem um molde, moldam, e depois que vocês colocam o lado de fora, como é que é? Primeiro vocês fazem, como é que é? Papietagem, justamente para ter aquele molde certinho, aí depois que vocês trabalham o lado de fora, Vamos lá. Tem antes. vamos lá. A gente utiliza um material que é a tala gessada. A gente utiliza muitos materiais que são hospitalares. A tala A gessada. tala gessada, que é aquela que a gente usa para fazer, quando quebrou o dedo, aí fica todo mundo assim. Sim. Aí a gente pegou e fez o nosso tronco, o nosso busto. Nós fizemos o formato do nosso busto, assim. Sim. Em gesso. Do rosto, tudo, fechamos tudo. Sim. E aí a gente tem o negativo do nosso molde, né? Aí dentro a gente joga gesso, Sim. uma mistura de gesso com água, espera secar, aí depois tira a tala gessada, vai ter o nosso busto em gesso. E aí em cima disso a gente vem com cola, papel, bem pequenininho assim, ó.
E aí a gente fez como se fosse um capacete, até aqui assim, ó, bem terminando no nosso nariz, assim, Sim. envolvendo a nossa cabeça. Aham. Que tá dentro, né? Tá ali dentro. Sim. E aí, em torno disso, a gente vem com uma espuma em formato, daí já no formato do tamanduá, né? Uma espuma que a gente vai fazer fora, assim, né? Com o formato. A gente corta a espuma, esculpe a espuma inteirinha para ela estar nesse formato. Aí a gente cobre com um tecido para poder vir com cada pecinha dessa e costurar uma a uma. E ir montando. Quanto assim. tempo para fazer esse trabalho? Demorou. É que a gente teve que correr. Sim. Essas massas a gente finalizou mais ou menos ali em 15 dias, assim, se a gente trabalhando todos Sim. os dias. Mas aí Muito o intensamente. que é legal falar que são técnicas de escultura, igual você falou. A gente precisa esculpir na espuma o formato. Perfeito. Criar alguma composição de orelha, de olho, dar o volume, né, que tem um volume. Então, eu acho que tem É uma técnica extremamente complexa, né? Vocês aprenderam onde isso? Fazendo ou não? Buscaram um professor, uma professora ou não? Vocês pensaram, vamos fazer assim. Foi isso? Uma grande mistura, assim, de coisas, né? Tem... Eu sei assim, que a gente pode falar duas grandes ensinamentos que a gente teve. Um com um artista do Rio de Janeiro chamado Bruno Dante. Sim. Que ele trouxe uma técnica que ele já tinha aprendido com uma outra bonequeira russa que se chama Natasha Belova, que veio fazer um curso no Chile. E aí a Raquel, que é também do nosso Spectrolab, foi fazer o curso com ela e aí trouxe essa técnica pra gente. Mas assim, é um compartilhamento. Os bonequeiros, eles meio que se conhecem todos no Brasil, do mundo. A gente é uma galera meio próxima. Sim. Às vezes você não conhece, assim, mas você sabe quem é, já viu alguém fazendo. Então, a gente acaba trocando as informações entre si, porque esse tipo de técnica é específica. É difícil alguém para poder... eu também fiz um curso em São Paulo com o Centro de Pesquisa da Máscara, onde a gente fazia esse material, mas algumas das técnicas que a gente tinha ali, que a gente aprendeu nesse curso, a gente já trabalhava antes, né? Desde quando a gente fazia aulas na escola, onde a gente fez um dos nossos primeiros espetáculos, foi utilizando máscaras, só que eram máscaras inspiradas na comédia dell'arte, que é outro lugar, né? Sim. Então a gente ali já utilizava, já sabia, conhecia assim a técnica da tala gessada para fazer para fazer o molde do rosto em gesso, né? Então algumas coisas, claro, né, que assim, a gente tinha 13 anos, então a técnica era bem, né, inicial, né? Bem inicial. Sim. E conforme foi passando o tempo, a gente foi aprimorando e tal, então a gente foi cada vez mais ficando melhor, assim, na técnica. Nessa época, quem ensinou pra gente foi o Sandro Lucose, do Teatro Mosaico. Sim, o Sandro, conheço. Ele foi nosso professor. Nosso mentor, assim. Mentor, né? O Carlão Bonequeiro, ele faz esse trabalho também, o Carlão Bonequeiro? Conhece o Carlão Bonequeiro? Sim, Carlão dos Bonecos. Carlão dos Bonecos. Acho que o Carlão, se você fala, faz isso, ele vai fazer. Ah, é? Ele tem um talento incrível, né? O Carlão, ele é uma pessoa, assim, incrível, inclusive da história de Mato Grosso, da história dos bonecos do Brasil. Acho que a importância dele é extrema. Sim. E eu acho que ele faria tranquilamente, assim. Acho que ele saberia fazer. O Carlão tá na estrada aí há quanto tempo, né? Eu me lembro, em 79 eu participava de teatro em Cáceres. E o Carlão esteve lá nos dando orientação. Carlão e a Mauri Tangará. Em 79 ele já estava... Já estava há um tempo, já estava andando e já fazendo o sucesso dele, né? Ele é muito bom na escultura, ele faz escultura de madeira, né? Os bonecos dele são desse incrível detalhe, ele faz a manipulação também. Muito manipulação, bom. ele é engraçadíssimo em palco, nossa senhora. Contador de história. Vem cá, você falou da equipe de vocês lá na França? Na França, né? É o mesmo grupo daqui e de lá, é a mesma coisa? Funciona como, assim? Como se fosse uma franquia ou coisa parecida, ou não? Tem o CNPJ separado. Só o CNPJ separado? Tem espetáculos, né? A gente tem espetáculos que acontecem com a equipe de lá, que são outros, né? E esse é o único trabalho que a gente tem em conjunto, né? Depois que a Raquel é daqui também, Cuiabá e tal.
Raquel de quê? Raquel Mutzenberg. Agora ela vai por Raku de Andrade. Mudou. Raku de Andrade. Ela mudou o nome dela. E aí... Fez numerologia. Foi. Fez? Não sei. É possível. Acho que ela adaptou para os franceses. Acho que eles não sim. conseguiam falar Raquel. Aí fala Raku, que é mais fácil. Pronto, resolveu. E aí, então, ela foi para lá em 2018, 2017, 2018, nessa época. 2018. E aí, então, ela começou a estudar lá, né? Fez é uma faculdade que tem, né? Sim. Então, aí depois que ela saiu da faculdade, ela foi criando seus espetáculos e tal, então precisou se instaurar lá também. Sim. Como Espectrolab também, porque criamos todos juntos aqui o Espectrolab. Você falou aí em hibridismo. Tem um autor, ele é o Nestor Garcia Canclini. Já ouviu falar de Nestor Canclini? Não. Ele trabalha hibridismo. Eu acho que ele é mexicano, radicado na Argentina, se não me engano. E eu estudo bastante ele, por causa do meu trabalho na universidade, né? E é muito interessante, seria muito interessante dar uma olhada aí sobre culturas híbridas. Ele fala dessa transformação da cultura, não nesse sentido, entendeu? Mas, por exemplo, um cocar indígena, que ele é adquirido aqui no Xingu, e vai para São Paulo e é colocado lá no escritório de um industrial, de alguém, coisa e tal. Ele não deixa de ser o cocar indígena e ele não perde o seu valor. Ele continua transmitindo a cultura. Né? Um dos principais livros dele chama-se Cultura Híbrida. Culturas Híbridas. Aí tem vários outros, né? Desiguais, diferentes e desconectados, tal, uma série de coisas. O Canclini seria bom se dar uma olhadas assim. Que bacana. Ainda mais numa perspectiva decolonial. Que isso, ele traz exatamente. Muito legal isso, né? Como é que você trabalha? Eu sei que não tem fala no espetáculo de vocês, mas você já fez teatro também com falas, né? Como é que você trabalha, chega a esse tom de voz? Eu achei a sua voz muito interessante. A Sim. sua eu acho que também é um pouco conhecida por isso, né? Tem algo aí, né? Me inspiro muito. Né? Olha, às vezes, inclusive eu faço às vezes cerimoniais e tal. Sim. E você já fez muito cerimonial Faço até também, hoje, né? até hoje. Inclusive, quando eu me formei no IFMT, foi você que fez. Que fez a cerimônia da formatura. Exatamente, foi extremamente emocionante, né? assim, né? Então, me inspiro muito, sabia? Que legal. Nossa, demais. Opa! Sempre lembro, quando eu tô fazendo esse serviço, eu sempre lembro de você. Falo, nossa. Oh, meu Deus do céu. Olha, com essa fala nós vamos para o intervalo, né? Para eu não me emocionar tanto, né? Vamos para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta falando sobre teatro. Até daqui a pouquinho. Muito bem, estamos de volta com Boa Noite, Elias Neto. Estamos conversando aqui com o Douglas Peron e a Milena Machado. Douglas, você é de Cuiabá também? Eu nasci no interior de Mato Grosso, Nortelândia. Nortelândia? Mas, é muito perto de Cuiabá. Muito perto, sim. Mas eu nunca morei lá. Sim. Meu pai trabalhava numa indústria de calcário e aí a gente morou... Minha primeira infância foi dentro da indústria de calcário. Sim. E a primeira cidade que eu conheci foi Cuiabá. Então eu já me considero cuiabano, né? Cuiabano. A sua família é de Nortelândia? Tem a família da minha mãe de Nortelândia, né? A família do meu pai é do interior de Minas. Sim. E é isso, de algum jeito eu parei aqui. É uma hibridação, é um hibridismo. Não é? Né? Cultural, sem dúvida nenhuma. É verdade. E você é de Cuiabá? Eu sou cuiabana, de Chapa e Cruz, né? Da Rua do Meio, Rua de Baixo, de onde você é? Eu sou lá do Carumbé. Do Carumbé. Caraca. Carumbé é onde é o bairro dos artistas plásticos, né? Mesmo? Não é no Carumbé que... Não, é Pedregal. Pedregal, que era o Adir Sodré, saudoso Adir Sodré, Nilson Pimenta, aquela garotada toda por lá, né? Adão Domiciano, essa turma toda que fazia sucesso. Todos moravam no Pedregal? Pedregal, Pedregal. Ótimo. O Nilson Pimenta, o Adir Sodré, o Adão Domiciano ainda mora lá, né? Que é um artista... plástico muito, muito interessante. Como é que está o teatro hoje em Cuiabá, em Mato Grosso?
Olha, eu acho que dá para dizer sobre assim, várias perspectivas, né? Tinha um momento quando a gente estava começando em que a gente ficava encantado, né? Acho que era isso, assim, uns 15 anos atrás, o teatro era efervescente, acho que eu podia dizer essa palavra. A gente via festivais acontecerem, o próprio Festival de Teatro de Cuiabá, era o Panorama das Artes, então tinha alguns movimentos de teatro, muitos teatros de grupo que se organizavam e faziam os seus espetáculos. Sim. Hoje em dia, o que eu vejo que tem um apoio muito grande para funcionar o teatro ir para frente é a MT Escola de Teatro, né? Que é uma formação superior em teatro vinculada à Unemate e à Secretaria de Cultura de Mato Grosso, que está aí formando atores, diretores, dramaturgos, cenógrafos e figurinistas e colocando pessoas no mercado para que também, né, possam estar aí desenvolvendo trabalhos artísticos na área do teatro. Por outro lado, está também um movimento forte, já político, que é a reinstituição do SATED, né? Porque a gente ficou há muitos anos sem o nosso sindicato, que é o sindicato que vai regular todo o trabalho dos artistas, né? Que vai auxiliar a regular o trabalho dos artistas da cena. E ficar tanto tempo, né, sem o auxílio do SATED, eu acho que foi um impacto muito grande impacto negativo. Negativo na profissionalização mesmo do artista de teatro. Porque você para pensar, sempre quando alguém pergunta o que você faz? Eu falo, eu trabalho com teatro, sou cenógrafo, sou ator e tal. A pessoa, mas e o que mais? Mas e o que você faz da vida? Exatamente. Entende? Então é difícil a gente entender que o trabalho com a cultura, principalmente com o teatro, é um caminho profissional que ele pode ser, sim, gerador de frutos do futuro. A gente pode trabalhar com isso e receber por isso, né? Então eu tenho a sensação... E agora o SATED está sendo reorganizado novamente e eu acho que pode ser uma esperança para que o teatro também volte a ter essa efervescência que eu lembro de ter quando a gente tinha 13, 14 anos. Por que o sindicato teve essa parada? Ele não tinha presidente, não estava sem a presidência? O que aconteceu? Eu acho que é meio polêmico. Polêmico. Esse setor, essa área é muito polêmica? O artista em si é polêmico? Claro, né? Um pouquinho, não, mas é porque, enfim, passamos por uma situação, assim, né, onde o nosso presidente foi se retirando, mas não passou judicialmente, vamos dizer assim. Não entregou a bola, não exatamente. Passou a bola. E aí agora a gente está nessa luta judicial mesmo, assim, de estar buscando de volta esse CNPJ e tal. Então, todos os artistas se reuniram, pagamos lá uma advogada para estar junto com a gente, né? Estamos buscando bastante... uma assistência, assim, de outros estados que têm o SATED bastante forte, como Belo Horizonte está muito próximo da gente nesse momento. Então, até porque, por exemplo, Douglas falou dessa questão da profissionalização, né? Que era onde os artistas buscam falar assim, eu sou profissional de teatro, mas como que você comprova isso? A gente tem um DRT, né? Que é um número lá onde você está cadastrado, sindicalizado e tal. E a gente não tinha como procurar isso aqui. Então, você não podia participar de vários festivais, porque existem festivais que exigem isso, sabe? O artista, para estar aqui, precisa ter DRT. E a gente não podia, não tinha essa possibilidade por um bom tempo, assim, sabe? Sim. E aí, agora, aí tinha que ir para outros estados, né? Que é assim... Mas as pessoas perguntavam assim... Mas você não é de Mato Grosso? O que você está procurando aqui em Rondônia? Em Rondônia, mas assim, houve uma época em que existia o teste para o DRT. Sim, eu me lembro fiz. que é lá no MISC. Eu acompanhei até um teste no MISC para o DRT. Eu acho que foi o último, né? Eu fiz um dos últimos, realmente. Mas foi acho que na Casa Cuiabá, enfim, não vou me lembrar agora, mas eu fiz um dos últimos, dos dois últimos. E eu tinha, sei lá, 18, 19 anos na época, sabe? E agora você está com 21, já faz muito tempo. Exatamente. Eu me lembro que o meu filho faz teatro, né? O André. Né? E ele fez esse teste para conseguir o DRT. Nessa época foi no MISC. Depois eu não ouvi mais falar sobre isso. Mas eu acho que tem uma coisa assim, muito interessante que precisava ser revisto, que é a cobertura
a comunicação não faz uma cobertura que eu acho que deveria ser feito do teatro nosso. Né? Já tivemos assim momentos em que a imprensa toda estava assim em cima. Tinha uma peça, tá lá, um exame, alguma coisa assim, como o DRT estava lá registrando, né? Mas depois o teatro parece que ficou meio que esquecido de uma forma geral, né? Por que acontece essas coisas em Mato Grosso? Ou é uma coisa do Brasil? Eu acho que existe também uma coisa, assim, Cuiabá cresceu bastante, né? Sim. Então, tem muita coisa acontecendo. Exatamente. E tem coisas que recebem mais recursos, tanto de divulgação, né? E outras que recebem menos e que, enfim, gastam mais até para fazer outras coisas poderem funcionar. E talvez o marketing também, né? Fica um pouco para trás, assim, nesse quesito. Mas as coisas, eu acho que assim, eu sou uma otimista, que eu acho que as coisas estão acontecendo sim. Eu acho que a gente tem aqui espetáculos com, vamos falar assim, da temática, né, do que é abordado. Tem espetáculos extremamente transgressores, assim, sabe, cheio de, enfim, muito grandiosos, assim, acontecendo. E a questão também é que a gente tem poucos espaços ainda, assim, de apresentação, né? A gente tem os espaços que a gente sabe que acontece realmente, que é tem o Cine Teatro. Zulmira dá para fazer bom teatro? Dá, Zulmira nossa Canabarros. Senhora. Aí tem o teatro da UFMT. Teatro da UFMT, aí tem o Sesc, né? Sesc, e meio que fecha por aí, né? Não, temos mais ainda, né? Temos o do CNDL. CDL. Mas um eu não vejo as pessoas anunciarem espetáculos lá no... É lá geralmente mais corporativo. É mais corporativo. Ou eventos fechados. Eventos fechados, né? Mas, enfim, é uma coisa que realmente, assim, podia, né, ter mais... um investimento maior, né? Porque a cultura, ela não é vender ingresso, né? Ela não está em... E eu acho que as pessoas percebem, a própria política de incentivo à cultura, ela é vista mais nesse parâmetro aí, né? Se vende ingresso, isso é cultura. Se não vende ingresso, as pessoas... Ação social, parece. Exatamente. As coisas estão meio que misturadas. Eu acho que uma coisa, ela reflete... Ela vai atingir a outra, né? Sim. Mas eu acho que essa falta, ela é um reflexo da sociedade. Você falou, Mato Grosso, né? É claro que tem uma coisa do investimento do setor público, que a gente vê isso nitidamente quando você vê um edital do estado de São Paulo, por exemplo, o valor que eles apoiam os projetos de criação de espetáculos e tal. Lá é muito diferente do valor que a gente tem aqui. Sim. Dos praticados aqui. Então, eu acho que começa por aí, mas também a população em si, no sentido de buscar, de se interessar, de correr atrás mesmo, né? De se interessar por ver o que é produzido aqui, né? Muita gente fala assim, vi um teatro, mas o último teatro que viu foi de um grupo de fora que veio aqui, que fez um grande sucesso, apareceu na televisão, e aí agora eu vou ver o teatro porque é um grupo de fora. Enquanto aqui a gente vê o Cine Teatro bombando na programação. Toda semana tem coisa, sempre tem grupos e tal. Então, é curioso, assim, é curioso acompanhar de perto essa ao mesmo tempo que a gente tem... Semana passada eu estava no espetáculo. Essa semana eu já estava em outro. Sim. Então, assim, a gente está todo o tempo aqui, mas ao mesmo tempo parece que nada acontece. Que não está acontecendo porque não tem essa divulgação como os grupos que vêm de fora, né? Também. Exatamente. E eu acho que tem uma coisa também, assim... da questão da tecnologia também, né? Sim. Muitas pessoas, tipo, tem tudo em casa, né? A gente tem Netflix em casa, os streams estão tudo ali, tá tudo muito... Muita gente tem essa dificuldade, assim, em sair de casa. Exatamente. Tal. Então, eu acho que essa questão da tecnologia também tem interferido nesse quesito. Tá tendo até um movimento, assim, já é um resgate para as pessoas irem aos cinemas. Né? Vamos sair de casa, vamos pensar um pouco mais, né? Vamos ter contato com a arte, enfim, vamos nos dar mais essa possibilidade, né? E os editais, os projetos de incentivo à cultura, como é que anda? Vocês participam de editais para realizar o trabalho de vocês?
Sim. Sim. Inclusive, Tem que muito participar. obrigada, CECEL, Secretaria de Estado, Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso, está sempre apoiando os nossos trabalhos. Sim. Tanto no Spectrolab, né, quanto a gente tem também um espaço que chama Labirinto. Então, a gente é bastante próximo, assim, né, da Secretaria. Poderia ser também mais da Prefeitura, né, do municipal. Mas eu sei que está tendo também um movimento, assim, de buscar ter mais, né, movimentos. Tanto tá tendo no centro agora, né, um resgate do centro, mais vida cultural no centro. Então, enfim. Estamos caminhando, sem Estamos dúvida nenhuma, né? caminhando, mas tem uma... Tá. Tem uma interrogação que fica por aí? Tem uma onda. Vai tendo aquela onda, aumenta, sobe, desce, né? Acontece. É como se fosse o mar, ainda que não tenhamos mar. Exatamente. Bom, muito obrigado então pela presença de vocês. Legal. Obrigada a nós. Compareçam sempre para a gente bater um papo, sempre que ocorrer alguma novidade, estamos aí, né? Que vocês são cheios de novidades, com certeza, tem muitas novidades. Né? Muita coisa. Obrigada. Muito obrigado. Um abraço. Obrigado, Elisa. Obrigada Prazer a estar nós. aqui. A gente fica por aqui, muito obrigado pela sua companhia, sua audiência. Nos vemos sempre de segunda a quinta, de 19 às 20 horas, aqui na TV Cidade Verde. Muito obrigado, um abraço.